Nós tem direito, conhece os meandros do Congresso, arrumou um crachá, o Júlio foi lá nos representando, ele estava lá vendo o que acontece. Quer dizer, estamos de olho em tudo que versa sobre fundo de previdência e previdência complementar. A ANIPA está de olho com os 10 pilinhas de vocês. Então, se você souber de alguém que queira se associar à ANIPA, hoje nós fizemos uma demonstração do nosso trabalho. Rodrigo. O doutor Rodrigo é nosso contratado já há muito tempo. O doutor Rodrigo, o pai dele é funcionário do Banrisul e lá no Rio Grande do Sul começou esse problema com previdência privada logo no início. O pai do Rodrigo é do Banrisul, então esse terminou atingindo ele começou a estudar. A AMBER, que é a Associação dos Não Saudados, tem um outro advogado, o doutor Ibanez, o André Ibanez, foi contratado, indicado pela AMBER para fazer o estatuto da ANIPA. E depois eles terminaram se associando, e o doutor Rodrigo é especialista em direito tributário. Então foi se unir, eles montaram uma sociedade de advogados, e hoje o doutor Rodrigo é o que nos presta assessoria. Vocês vão conhecer agora, ele vai contar para vocês aí, vocês podem perguntar bastante, tenho certeza que tem dúvidas da ordem jurídica, ele vai responder. Ele atende a nós, a AMBER e o Banrisul. Então nós estamos assim muito bem, como a doutora Helena, que é a nossa diretora jurídica, já disse, estamos muito bem assessorados. Então aí vou passar agora, o Rodrigo vai fazer a apresentação dele aí para vocês. Contigo então, doutor. Bom dia, tudo bem? Quase boa tarde, né? Estamos um pouquinho atrasado na pauta, mas a gente tem alguns assuntos que são importantes para tratar com vocês. Conseguimos fazer a projeção. Nosso operador aqui. Bom, enquanto o pessoal aí me auxilia para ligar o equipamento, a gente tratar da projeção, deixa eu me apresentar. Deixa eu ir me apresentando, né? O Ivan já fez o introito. Meu nome é Rodrigo Leitão, tá? Eu sou sócio do escritório Ibanez e Leitão, que tem sede em Porto Alegre, assim como o Ivan disse, né? A gente tem uma ligação muito profunda com a ANIPA, porque o meu sócio lá estava no lançamento da pedra fundamental da ANIPA. Tá? O meu sócio assinou o estatuto da entidade no momento que houve o registro do cartório, então a gente acompanha essa entidade, tem muito carinho pela ANIPA, que estamos, né, nessa parceria desde o início. E a gente presta hoje, né, o nosso escritório é um escritório um tanto quanto sui generis, né? Eu não conheço nenhum outro que atue especificamente nessas duas áreas, que é tributário e previdência complementar. E por quê? De onde é que surgiu isso? Né? Por que tributário e previdência complementar? Nos cursos de direito do Brasil, alguns de vocês ou devem ter cursado, devem ter familiares que cursaram, não existe estudo em relação à previdência complementar. O jurista ele sai formado de qualquer universidade do país, não é especificamente em relação a uma ou outra. Tá? Não existe a matéria de previdência complementar nas faculdades de direito. Então o juiz não estuda, o promotor não estuda, o delegado não estuda, o advogado não estuda. Tá? Ninguém sabe o que é previdência complementar dentro de uma faculdade de direito. Tanto que até hoje eu falo com colegas meus, que área tu atua? Aquele bate-papo num churrasquinho, num encontro e tal. Não, eu faço previdência complementar. É o quê? Faz o quê? Não, eu atuo com previdência complementar. E aí, como eu sempre, eu falou, meu pai bancário, né, família de bancário, eu tenho diversos bancários na família, aquela coisa sempre no final de semana eu discutia. Como é que estava a Selic, como é que estava, né, o mercado financeiro, se o banco ia liberar crédito, ia segurar crédito, né, Basileia, esse tipo de coisa era um papo da minha casa. Então eu sempre fui muito próximo, né, do mercado financeiro, da contabilidade, e por conta disso eu acabei indo para o tributário. Não, dentro do direito. Não, mas assim, agora eu vou defender. Eu gostaria até de fazer o que meu pai, né, fez, mas ele disse assim, não, mas eu não consigo te passar o caneco, tu vai ter que passar num concurso. Eu falei, mas daí vai ficar difícil, né? Então eu vou fazer direito. Aí, então eu fui pro lado do direito e dentro da faculdade de direito conversava com os colegas, não, eu estou fazendo direito porque eu odeio matemática. Eu ficava pensando assim, mas eu acho que tem oportunidade nisso aí. Eu vou fazer direito, eu gosto de números, gosto de contabilidade, fui pro tributário. Chegou um momento na minha vida que as coisas começaram a acontecer e caiu a previdência complementar. E aí toda essa carga que eu tinha, né, do financeiro, do contábil, que eu carregava no tributário, fez todo sentido quando a gente começa a estudar atuarial. Tá?
Então hoje, o nosso escritório tem esses dois viés principais, tributário e previdência complementar, porque eles se complementam e essa base que a gente trouxe, né, desde a formação acadêmica acaba fazendo todo sentido aqui. Tá? Então eu vou começar agora a apresentação para vocês. Bom, como é a primeira vez que a gente faz essa reunião aqui em João Pessoa, tá, eu vou fazer um apanhado geral de diversos assuntos. Alguns deles eu vou dizer para vocês, isso não é motivo para se preocupar, isso aqui já passou, isso aqui já aconteceu, mas para que vocês tenham acesso às informações, porque a gente sabe que, né, muito do que se conversa nos grupos, às vezes não tem a base de informação correta, coerente, tecnicamente adequada. Então, para que vocês possam sair daqui tendo tido contato com todas as matérias e que tu saiba, não, isso aqui o Rodrigo me falou que eu não preciso mais me preocupar. Não, isso aqui eu tenho que ficar atento porque isso aqui é motivo de preocupação. Então eu vou passando por os assuntos que eventualmente vocês já viram ou não viram, mas para vocês saberem o que realmente está pegando ou não. Começamos então com a resolução CGPAR 25. Tá? Essa resolução ela foi editada por um órgão interministerial. Esse órgão formado por Ministério do Planejamento, Ministério da Economia e Casa Civil, tá? E Presidente da República. Essa dita resolução, tá? Ela estabeleceu de forma vetorial, através do governo federal, que as empresas estatais federais que patrocinam planos de previdência complementar deveriam propor alterações no regulamento desses planos. Tá? E aqui está o cabedal de alterações que deveriam acontecer. Fechamento dos planos BD, tá? Cálculo do benefício em vez de 12 a 36 meses, desvinculação do dissídio da categoria. Aqui está uma coisa também que é muito sem vergonha, a vinculação dos valores de complementação de aposentadoria a valor hipotético do regime geral de previdência. Ou seja, a FUNCEF, na hora de conceder os benefícios após a resolução CGPAR 25, ela faz um cálculo dela. Não interessa o que o INSS vai te pagar. Ela imagina o que o INSS vai te pagar. Ela cria um cálculo hipotético. E com base nisso, ela parte para o cálculo do teu benefício. Então vocês podem imaginar que isso aqui de bom não tem absolutamente nada. O que eu posso dizer para vocês? Isso aqui é uma das coisas que vocês não têm que se preocupar. Tá? Por quê? Porque a CGPAR 25 ela não se aplica aos planos saldados. Ela se aplica aos planos não saldados. Tá? Então, só para que a gente já comece a fazer a distinção aqui do que é mote de preocupação da NIPA ou não, isso aqui eu atuo e o pau pega lá na Amber. Tá? Eu atuo também com o pessoal da Amber, que é eminentemente de colegas não saudados, e lá isso aqui pega muito sério. Né? Exatamente. Tá? Então, basicamente, só para apresentar para vocês e vocês saberem do que se trata. Tá? Aqui está, aí também, isso aqui é um ponto que merece um pouquinho de dedicação, porque é o tipo de coisa que vocês têm que ter muito cuidado em todos os momentos que vocês ouvem gestores da FUNCEF falando. E veja, não é nada pessoalizado, tá? Que nem foi dito, esse senhor que esteve cá hoje, ele está neste momento aqui e eventualmente após janeiro do ano que vem estará ou não, tá? Então assim, não estou pessoalizando. Mas como é que a FUNCEF vendeu isso aqui? A FUNCEF disse, gente, olha só, a resolução CGPAR 25 é tão boa que vai ter uma redução de déficit na ordem de 70% para o não saudado. Nossa, que legal, né? Aí tu começa a fazer conta, gente, não existe almoço grátis, tá? Se tem uma redução de equacionamento, o que vai acontecer? No futuro o benefício vai ser menor, ponto. É matemático, é financeiro, tá? Então, a FUNCEF, né, anunciou essas planilhas aqui e até hoje tem no site, tá? É só entrar lá, CGPAR 25, de novo, é em relação aos não saudados, mas anunciaram como sendo um grande negócio. Não, maravilha, vocês vão ter uma redução em média de 70% do equacionamento. Olha que legal. Vai sobrar dinheiro do bolso de vocês. Faz a conta. Todo mundo ficar vivo mais do que 8 anos vai começar a perder dinheiro. Simples assim. Tá? Então vamos lá. As taxas de redução pelos tetos, né, pelas faixas de remuneração. Vamos adiante. Resolução CNPC 30. E aqui eu já começo a chamar a atenção de vocês para uma coisa que nos preocupa muito. Vocês viram que é a segunda resolução que eu trato? Resolução é um ato normativo inferior. Tá? Se vocês nunca ouviram falar, o Brasil ele adota a chamada pirâmide de Kelsen, em que os atos normativos principais estão no topo da pirâmide e depois nós temos atos de característica inferior. Então no topo da nossa pirâmide está a Constituição Federal.
Embaixo dela, leis complementares, depois leis ordinárias e assim sucessivamente até chegar nos atos normativos. Opa, o bolso voltou ali. Então, hoje, tá, a legislação que a gente tem de previdência complementar, ela é, para tentar usar um termo adequado, ela é no mínimo vaga. Tá? No mínimo vaga. E aí ela abre espaço para inúmeras resoluções. Tá? Isso nos preocupa, porque uma resolução ela não passa por um debate do Congresso com a sociedade civil. É um ato impositivo do Poder Executivo. E hoje a vida de vocês está demandando isso aqui. Tá? Tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar que regula, tem a CGPAR, que é um órgão interministerial que trata das estatais federais que se arvora a regular. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês devem ter preocupação e sempre demandar as entidades representativas para que cobrem. Vocês têm agora uma assessoria parlamentar, então vamos cobrar que as coisas que são de grande valia e importância para os fundos sejam colocadas e alteradas na legislação de previdência complementar, lá nas leis complementares. O sistema de previdência complementar é muito importante no país. Alcançou agora no ano de 2020 a cifra de R$1 trilhão depositados. Tá? É cerca de 13% do PIB hoje já tem planos de previdência, fora a previdência pública. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa não pode ser na canetada. Isso aqui tem que estar dentro de... E o sistema de previdência complementar é regulado pelas leis complementares 108 e 109. Depois de uma emenda constitucional, o que exige mais quórum dentro do Congresso Nacional é uma lei complementar. Olha o tamanho da importância. A Constituição diz que a previdência complementar será regulada por lei complementar. E aí nós temos com frequência esse tipo de ato normativo. Então, esse é o tipo de coisa que vocês têm que se preocupar com o futuro. Tá? Mas vamos lá. Resolução CNPC 30. Essa resolução, apesar de eu fazer toda essa questão introdutória, ela não alterou as resoluções que já existiam. Tá? Que era a 18 e a 24, se não me engano. Eram duas resoluções que foram compiladas. Essa resolução ela veio para facilitar a parte do operador do direito. Ela juntou uma série de conceitos que existiam em duas normas esparsas, tá? E o que pegou nessa resolução, a novidade nessa resolução, ficou aqui por conta do artigo 34, que trata do equacionamento. Tá? Como é que funciona o equacionamento no plano de previdência complementar? Faltou dinheiro. Existe uma métrica, é feito um cálculo com base no total do patrimônio do fundo, tá? E aí se chega num coeficiente. Se o valor do déficit for superior que aquele coeficiente, tem que equacionar. Se for inferior que aquele coeficiente, tu deixa num cantinho e vê como é que vai ficar o resultado do plano a partir dali. Tanto que hoje a FUNCEF tem 7 bi, que estava comentando, né, Vânia? 7 bi, tá, de resultado deficitário e que não foi equacionado, porque não atingiu esse dito coeficiente. Ou não, tu está vendo o copo meio vazio. Poderá vir ou não. Vamos crer que o nosso colega que esteve aqui, diretor de investimento, vai fazer um grande trabalho e não virá. Tá? É por isso que esse valor fica ali naquele cantinho, porque dependendo a carteira da entidade, ela responde e não precisa equacionar, então não precisa exigir esse esforço financeiro de participantes e patrocinadores. Tá? O que essa resolução ela possibilitou? Tá? Que toda vez, e aí quando chega à conclusão que tem que equacionar, esse equacionamento também tem diversas métricas, o cálculo atuarial é uma coisa muito complexa. Então como é que ele é feito? Tá? Quanto tempo eu tenho para pagar isso? Essa é a pergunta. Tá? Então imaginemos que aqui nós temos pessoas de diversas idades e essas pessoas, tá, elas têm um tempo de vida, uma expectativa de vida. Então a gente pega o tempo de expectativa de vida de cada um, soma e divide pela quantidade de pessoas que tem na sala. Tá? De uma forma rasa, tranquila, para que vocês entenderem, isso é o chamado de duration. Então nós vamos chegar à conclusão que, em média, todo mundo vai morrer em 17 anos. Tá? Essa é... Não, no plano primeiro. O pessoal briga comigo, eu falo muito de morte aqui, tá? Mas é que a morte é um elemento muito importante do cálculo atuarial. Então a gente chega à conclusão que, em média, todo mundo vai ir dessa com uma bem melhor, que a gente não vai precisar se preocupar com contas, em 17 anos. 17 anos é o tempo de expectativa média. A possibilidade da norma é que o equacionamento seja feito em 1,5 vezes a duration.
Então a gente vai fazer um cálculo lá, vou chegar que em 22 anos tem que pagar o déficit. Por quê? Exatamente, porque qual é a importância da morte nesse elemento? Eu não posso deixar o déficit sobrando para quem vai apagar a luz. Eu não posso empurrar o déficit para o final e deixar para os mais jovens. Eu tenho que equilibrar isso. E esse cálculo possibilita essa equação. O que a CNPC 30 trouxe? Ela disse, olha, vocês podem optar, em vez de fazer o cálculo pela duration, em compatibilizar o equacionamento do déficit até o fim dos compromissos atuariais do plano. O que significa isso? Em vez de pagar, tá, em 22 anos, nós vamos ver quem vai ser o último cara que vai morrer na FUNCEF no REG Plano Saudável. Bom, esse cara tem mais 50 anos de vida, nós vamos levar essa dívida a 50 anos. Vocês são oriundos do sistema financeiro, quando eu aumento o prazo, o que acontece? Minha parcela cai. Tá? Então é isso aqui que a CNPC 30 possibilitou. Vocês lembram que há um tempo atrás teve uma votação no site da FUNCEF se vocês queriam extinguir o equacionamento para a vitalicidade ou não. Tá? Então só apresentando para vocês o fundamento jurídico disso. E como é que é feito atualmente, que continua sendo feito, e o que a norma possibilitou. Tá? Essa situação é bom que o pessoal veja, porque o cálculo, né, passando para, no caso era para 40 anos para extensão, aí às vezes o pessoal pergunta lá, por que é que passando de 40 anos de extensão a minha prestação não desce tanto? Por quê? Por conta desses 7 bi que estavam guardados, eles seriam inseridos. O 7 bi, que é o valor esse que eu falei, que fica dentro desse quociente esperando ali, caso ele não precise ser equacionado, nesta regra aqui ele teria que entrar. Então existem dois fatores principais por que a parcela não caiu tanto. Existem dois fatores principais por que a parcela não caiu tanto. Primeiro, porque teria que equacionar o valor que estava lá no coeficiente, esse no cantinho, tá, que hoje remonta a 7 bi. E segundo, que a gente não pode deixar a conta toda para quem for apagar a luz. Então, ainda assim, dentro da duration, haveria um maior dispêndio de pagamento. Tá? Então, dentro das métricas que foram apresentadas, vocês avaliaram se valia a pena ou não, valeu, né, a decisão pelo não. Mas, para vocês verem como é complexo esse tipo de decisão, porque são inúmeros fatores que têm que ser considerados a partir de um dado momento. E assim, ó. Provavelmente aqui nessa sala teriam poucos que pagariam 40 anos. Ele já olha assim, quantos vão pagar 30? Não, e aí por conta disso mesmo, a gente não pode deixar a conta para quem for apagar a luz. A gente tem lá nos 40, a gente tem que concentrar o maior dispêndio de equacionamento enquanto tem mais gente viva. Porque senão daqui a pouco o cara que hoje está nativo, o coitado de Deão lá, vai ficar o coitado que está nativa lá, como ele vai viver um pouco mais, que em média tem uma idade menor, tá? Esse cara vai pagar todo o pato daqui 10, 15 anos. Enquanto, né, a maior parte já vai ter ido para um lugar bem melhor do que esse aqui, tá? Mas vamos adiante. Bom, senhores. Queremos Ação da revisão da vida toda, tá? O Brasil é um lugar interessante de se viver, e essa ação ela demonstra isso, tá? Quando tu olha essa ação, primeira coisa que as pessoas me digam, não, eu estou aposentado há 30 anos, eu vou agora revisar o INSS e vai me pagar agora tudo que eu mereço, né? Porque a pessoa acha que ela merece, ela né, tem aquela coisa, todo mundo merece mais, né? Todo mundo merece mais. Então ela olha o nome da ação e pensa assim, não, doutor, eu quero fazer essa ação. Mas senhor, o senhor não pode. Não, mas diz que é a ação da vida toda, eu vou fazer. Bom, o que é essa tese? Tá? A partir do momento que entrou o Plano Real em 1994, tá, em julho de 94, houve um corte em relação aos benefícios do INSS. Por quê? Eu não sei qual foi as discussões que se travaram na época, mas imagino que acharam que seria muito complexo ficar fazendo conversão de moeda para fins de cálculo de benefício. Então eles fizeram um corte e disseram assim, não, vamos pegar o que os caras contribuíram em real e a gente calcula a partir daqui, vida que segue, tá? Então, essa ação
o que acontece? O benefício do INSS ele é calculado a partir das contribuições realizadas ao Fundo Previdenciário Público, ao regime geral, a partir de julho de 1994. Tudo que a pessoa contribuiu compõe a base de cálculo do imposto. Daí tem diversas regras lá, pega umas 180 maiores contribuições ou não, idade, enfim, tem as regras. Chegou um momento, algumas pessoas disseram assim, não, mas espera um pouquinho. Eu tive grandes contribuições antes de julho de 94 que não compuseram o cálculo de concessão do meu benefício. E esse dinheiro foi para onde? Eu vou ser prejudicado? É por isso a tese o nome da tese, a revisão da vida toda. Porque na hora de concessão do benefício, ao invés de considerar apenas as contribuições de julho de 94 em diante, são consideradas todas as contribuições da tua vida toda, tá? Mas, com um porém, é claro, revisões de benefícios só podem ser feitas até 10 anos depois do ato de concessão do benefício, tá? Aí vai ter um monte de gente coçando a cabeça e vai dizer, nossa, então eu perdi o prazo. Gente, assim, ó, como eu falei, é importante entender que essa tese, tá, ela tem um grande relevo para pessoas que tiveram grandes contribuições antes de julho de 94, tá? Antes de julho de 94. E depois de julho de 94, ou as contribuições se mantiveram muito lineares ou caíram. Aí tu consegue ter um aumento contributivo, da média contributiva. A regra do colega da Caixa não é essa, vocês têm uma escadinha. Então, se vocês pegassem, em vez de julho de 94, se pegassem só 5 anos antes da data de aposentadoria de vocês, muito provavelmente seria melhor do que a revisão da vida toda. Então, em regra, existem exceções, e eu já fiz ações para diversas pessoas no escritório, mas em regra, essa ação não é algo assim, nossa, agora eu vou lavar a égua, eu vou revisar meu benefício e vou agora, tá? Porque o colega da Caixa, em regra, ele vai subir na escadinha, ele entra lá como escriturário, ele vai subir, plataforma, negócio, ele vai se alocando dentro do ambiente da instituição. Então, normalmente, isso aqui não é um grande negócio. Além do que, tá? O termo revisão da vida toda não permite que tu revise a vida toda a qualquer momento. Tu tem 10 anos a partir da data da concessão do benefício, tá? Agora, assim, como ficou isso aí? Porque... Vamos chegar lá, calma, vamos chegar lá. Eu estou explicando a tese, tá? Aí eu falei que o Brasil é um lugar muito interessante de se viver. Aí, chegou no STJ, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, disse, realmente, tem direito. E dentro do ambiente de previdência pública, existe uma tese, que é a tese do melhor benefício, que a autarquia previdenciária ela tem que conceder sempre o melhor benefício pro beneficiário, tá? E aí, então, venceu a tese no STJ de que, de fato, deveria ser reconhecida a revisão da vida toda, tá? Bom, neste momento, nós, advogados que atuamos nessas áreas, entendemos que acabaria ali, porque isso são as regras que tratam a legislação infraconstitucional. Tanto que essa alteração de lei que teve em 94 está tudo na legislação infraconstitucional. Mas o Brasil é um país muito interessante de se viver. Chegou no STF, o STF disse, vou julgar. E aí, no plenário virtual da nossa Suprema Corte, foi julgado 6-5 em favor da revisão da vida toda. Bom, ganhamos a ação. Eis que um ministro, tá, chamado foi o Nunes Marques, aqui, ó, o julgamento foi realizado pela composição anterior do plenário, o Marco Aurélio se aposentou e entrou o André Mendonça, tá? O Nunes Marques fez um pedido para que o julgamento que tinha sido no plenário virtual fosse para o plenário real da Corte, para que houvessem debates reais. Qual foi a nossa surpresa? Eu não sou um especialista em tribunais superiores, tá? Existem escritórios no Brasil que só fazem isso, mas eles normalmente estão alocados em Brasília, né? Nós estamos em Porto Alegre. Eu não sabia disso. Para minha surpresa, quando tu sai do plenário virtual para o plenário real, zera a contagem. Tá? E aí havia se aposentado o ministro Marco Aurélio, que havia sido favorável à tese, tá? Para entrar 2 ministros que atualmente foram indicados por esse governo, tá?
Então, ficou aquele imbróglio momentâneo, e aí o STF, então, chegou a julgar dentro do seu próprio regulamento, dentro das suas próprias regulamentações internas na Corte, se valeria ou não, para uma condição desta, o julgamento de um ministro que se aposentou. E a resposta foi sim, ele valerá. Então, o voto do ministro Marco Aurélio se manterá rígido. Tá? O que vai acontecer? Não sabemos. A gente sabe que está 1-0 a tese, porque Saiu o acordo voto ainda, né? não saiu o acordo e nem previsão de julgamento pelo plenário real. Tá? Então está uma situação em que a gente não sabe o que vai acontecer. Todos os ministros que votarem favorável no julgamento virtual irão votar favorável no plenário real? Não sabemos. Tá? O que a gente sabe é que o voto do ministro Marco Aurélio que se aposentou será mantido. Ponto. Pelo que dizem, não. Não, porque não pode ter 12 votos à corte é feita por 11 ministros. Então o ministro que substituiu o Marco Aurélio não irá votar. A lógica matemática nos leva a crer que a tese será validada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Brasil é um lugar, né, complicado. Só uma coisa. Se esse banco fez Não, o senhor está confundido. O ministro que pediu para que o plenário fosse alterado do virtual para o real foi o Nunes Marques. Marco Aurélio foi substituído por o senhor André Mendonça. Ele não votará, o Nunes Marques já havia votado. Tá? Então, o que a gente diz é isso. Tá? É uma tese que está em trâmite. Tá? Haverá aí no julgamento pelo STF, ainda isso é uma posição, né, é uma incógnita no nosso futuro. Só podem entrar com a ação pessoas que se aposentaram há menos de 10 anos. Tá? Isso é uma barreira transpor. Rodrigo, na prática... Só um pouquinho, desculpa. Não, porque a votação ou não faz com que altere a tua necessidade de ter entrado com a ação até 10 anos depois. A obrigatoriedade é que tu ingresse no judiciário para revisar o teu benefício no máximo até 10 anos. Se o julgamento levar 10, ou levar 5, ou levar 30 para ser julgado, não altera a tua obrigação de entrar no judiciário em 10 anos. Tá? Na prática, eu acho que pouca gente estará habilitada, porque as pessoas que poderiam... Eu acho que estou fazendo um exercício aqui mental, aqui estou achando o seguinte, na prática não vai ter efeito, poucas pessoas estarão habilitadas. Por quê? As pessoas que provavelmente teriam benefício, porque a arrecadação maior, ela se deu, eu não sei se ela acabou no governo Collor, ou era para trás. Chegamos a receber até 20 salários naquela época. Para contribuir sobre... Né? Era 20 valores de referência. Né? Então, eu acho que ela deve estar ali entre 1900, na década de 70 e 80. Né? Então, as pessoas que estavam trabalhando naquela época já estão aposentadas há mais de 10 anos. Existe um público bem grande ainda para essa tese. Ainda tem muitos, né? Tem muito. Você não pode esquecer que nesse período a tábua etária do Brasil se alongou muito e as pessoas por conta de diversas reformulações da Previdência Social acabaram ficando até mais tempo, né, trabalhando. Então ainda tem bastante gente que nos procura para fazer essas revisões aqui. Mas enfim, o que eu... Rodrigo, por favor. Assim, objetivamente, tem 10 anos de prazo para ajuizar essa ação. Ninguém sabe quando vai sair esse acordo. Acredito eu que o escritório, antes de ajuizar a ação, faz as contas para saber se é viável ou não. Não faz sentido ser diferente. Então, eu pergunto, porque o ideal é você fazer as contas e constatar se vale a pena ou não. Não é o ideal, é essencial. A gente não faz nenhuma ação então, sem um cálculo prévio. O escritório, eu posso procurar o escritório para fazer essas contas previamente, porque eu ainda não faz 10 anos. Sem dúvida. Porque Mas era o terceiro ponto que eu ia chegar ali. eu sempre me antecipando.
recomendável a realização de cálculo prévio para a propositura da demanda, porque em muitos casos, hoje, já fizemos mais de uma sentença de cálculo, a gente deve ter 20 ações ajuizadas, tá? Do pessoal da Caixa. Porque, de fato, vocês têm uma escadinha que a tendência é sempre ter mais contribuições e melhores contribuições mais perto do tempo de aposentadoria, tá? Então, é essencial que haja o cálculo prévio. Sem cálculo prévio, a gente sequer cogita essa ação. Daí assim, e se eu fizer sem cálculo prévio, chegar à conclusão que o meu benefício vai ser menor, eu vou perder dinheiro? Não, vai ser julgado improcedente a ação. Ninguém vai rever o teu benefício para baixo. Por uma tese que, entendeu? É melhor não arriscar. Não, claro, não tem que arriscar porque o processo é algo que tu tem que fazer para ganhar, tu não faz processo para ter risco, tá? Esse tipo de ação ele é de cunho individual, tá? Não tem como fazer coletivo, mesmo porque aqui quantas pessoas não cabem nos requisitos. Não faça ação por grupo. Não faça ação por grupo porque as pessoas acabam falecendo no meio e o processo nunca termina. Normalmente não teria a redução por conta daquele artigo da Constituição que fala da irreduzibilidade do salário. Bom, vamos adiante. Então assim, só para finalizar, pedir a concentração aqui, só para finalizar, tá? Se houver interesse de vocês, de colegas, ou de outras pessoas que vocês conhecem que não tem vínculo qualquer com a Caixa, mas dizem, não, eu contribuía muito lá atrás e estou aposentado de menos de 10 anos, a gente pode fazer os cálculos e chegar à conclusão se... Qual o custo médio desses cálculos? Eu não sei te dizer agora, mas eu acho que é algo em torno de, não sei, 300 ou 350 reais, né? E decidir, pronto. A gente faz o cálculo. Corre. Eu já fiz cálculo para pessoas que completavam os 10 anos no final do mês, assim. Aí corre, aí liga para o advogado, para tudo que está fazendo, faz o cálculo e a ajuização. Então, aí no caso, independente, não vai espera STF, não espera nada. Nada. Se o cálculo for positivo, corre. Sem dúvida. Bom, adelante. Agora vamos falar de um ponto bem interessante. Ações de imposto de renda. Tá? Como o Ivan comentou no início, eu atuo para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Meu pai é aposentado, tem outros familiares aposentados. Então eu acabei me enfronhando com isso já desde 2014, quando o pessoal começou a equacionar. Tá? Em 2015 eu desenvolvi a ação e comecei a ajuizar ações. Tá? E qual é a tese que eu desenvolvi? Eu desenvolvi a tese simples e objetiva. Déficit atuarial em plano de previdência complementar não é renda no bolso de ninguém. Ponto. Tá? O imposto de renda é incidente sobre rendas e proventos de qualquer natureza, logo, não precisa nem terminar. Tá? Bom, aí eu obtive um êxito muito bom no Rio Grande, lá no TRF da 4ª região. Eu consegui inúmeros casos, né? Hoje tem diversas pessoas do Banrisul que não pagam imposto de renda sobre nenhum centavo de equacionamento. Eu consegui excluir da base de cálculo, e aqui eu faço um alerta importante que eu sempre faço para vocês, tá? Vocês não pagam equacionamento, vocês aposentados, tá? O Gideão paga. Vocês deixam de receber equacionamento. E essa questão não é apenas semântica, é uma questão financeira. Porque quando tu trata imposto de renda, faz todo sentido. Então assim, vocês não pagam equacionamento, vocês deixam de receber equacionamento. É uma redução de tá? benefício. Então, não há renda, porque se tu paga, pressupõe que o dinheiro entra no teu bolso e sai. Eu pago uma água no bar da frente aqui, eu tenho que ter o dinheiro no bolso, não tenho? Se eu não tenho dinheiro no bolso, como é que eu vou pagar a água? Eu não pago nada. Então eu deixo de receber equacionamento. Então eu mostrei para o tribunal que as pessoas deixavam de receber equacionamento. E nós obtivemos um grande êxito. Tá? Eis que a União martelou,
E o meu processo, um dos meus diversos casos, foi parar nesse pessoal aqui, ó, chamado de TNU. É a Turma Nacional de Uniformização. A Justiça, a Justiça Federal é dividida, existe o procedimento comum, existe o procedimento do Juizado Especial Federal. E, em última análise, no Juizado Especial, quem julga é aquele pessoal ali, tá? Chegou em Brasília, eu viajei o Brasil inteiro para conversar com os membros dessa turma, expliquei a tese para eles, tá? Mas infelizmente a decisão deles foi nesse sentido, de que as contribuições extraordinárias são apenas dedutíveis até o limite legal de 12%. Tá? Então a tese que eu tinha de exclusão da base, ou seja, de não ocorrência de fato gerador, de inexistência de renda, esses caras disseram que não. Tá? Vocês, os valores de equacionamento no contra-cheque de vocês, para esses cidadãos aqui, é considerado renda. Eu sempre digo que eu gostaria que, eu não vou desejar isso para ninguém, mas eles tinham que sentir na pele o que é pagar equação, o que é não receber equacionamento, porque daí ele ia chegar à conclusão de que não é renda, tá? Mas enfim, qual é a síntese de todo este imbróglio hoje, tá? Muito se lutou, muito se discutiu, eu venho há anos tratando disso. As ações de imposto de renda, elas são de cunho e característica individual, tá? Ações coletivas de cunho tributário, a nossa experiência nos mostra que elas não funcionam. Ah, mas eu fiz lá pela não sei o que, CEF de não sei aonde. Eu sei que fez. E está tendo problema, né? Bastante, né? Pois é. Por quê? Porque mesmo que eu coletivize uma discussão, tá, tributária, vai chegar um momento que eu vou ter que individualizá-la. Porque a senhora tem uma característica de contribuição de declaração de imposto de renda, a senhora tem outra, a senhora tem outra, o senhor tem outra. Tá? Então, para mim, eu sempre defendi que não faria sentido eu coletivizar algo que depois, obrigatoriamente, eu vou ter que individualizar. É só uma demora. Eu já fiz processos de imposto de renda e, assim, claro, existem locais que são mais problemáticos. O Rio de Janeiro é um local complicado da gente atuar. Tá? Mas eu já fiz ações dessa tese aqui que em 6 meses o processo tinha transitado em julgado. Nós estávamos entrando na redação. Tá? Não estou dizendo que é a tônica, não estou prometendo prazo para ninguém, eu estou dizendo que existiu. Pelo amor de Deus. Não liguem lá para o escritório dizendo que 6 meses vocês querem ação julgada. É que agora, né, vocês já devem ter um ano em média, um ano e meio é um comum, tá? Mas assim, se a gente pegar a tônica das ações coletivas, foram propostas há anos e até agora nada. Essa tese aqui. Isso, porque assim, ó. Isso, porque assim, ó. Esse tema aqui. Não. Esse tema aqui da TNU, ele firma. Vocês já ouviram falar em súmulas dos tribunais superiores? Súmula é um pequeno enunciado que exprime, que expressa o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Então, o STJ e o STF têm súmulas, tá? Alguns outros tribunais têm também, mas nós não vamos entrar nesse caso. Então, chegou-se à conclusão de que quem bate atrás paga. Então, edita uma súmula lá, quem bate atrás paga. Pronto, é um enunciado de uma linha que exprime toda a responsabilidade civil no caso de um acidente de trânsito, tá? A TNU, ela não edita súmulas, mas ela edita esses temas. E isso vincula os juizados especiais federais do Brasil inteiro. Como essas ações foram limitadas a 12%, é muito improvável, eu nunca tive no escritório, uma ação que extrapolasse o limite de valor da justiça do juizado especial federal, que é de 60 salários mínimos. Tá? Então, normalmente, a gente tem que entrar com a ação no juizado especial federal da sua região. Tá? Então, aqui a gente faria em João Pessoa, faria independente de onde tem justiça federal, a gente analisa. Tá? Então, como tem esse entendimento que é um tema da TNU, o juiz bate o olho e fala, aplico isso. Como já tem o tema, às vezes a União diz, não vou recorrer. Aí, quando os astros se unem, se alinham, o processo pode terminar em 6 meses. Tá? Mas, em média,
duram um ano e meio para encerrar com fases recursais e liquidação de sentença. Tá? Então, assim, quais são os problemas da gente tratar de dedução? Tá? Quais são os problemas? Quando eu falava de exclusão da base, que eu tratava lá, não existe fato gerador, não acontece, não tem renda, eu fazia isso indistintamente se o cara era ativo, se o cara era aposentado, se o cara declarava pelas simplificadas, se declarava pelas deduções completas e legais. Tá? Quando a gente trata de dedução, pressupõe a existência do fato gerador do tributo. Então pressupõe que vocês têm renda, pressupõe a incidência do imposto. Aí lá no ajuste anual é autorizado deduzir. Ah, mas e se eu faço a minha declaração sempre pelo modelo simplificado? Bom, aí a gente tem que olhar com mais carinho. Ah, mas é impossível fazer ação? Não, não é. A gente tem uma tese de que aceita já pelos tribunais, alguns tribunais, outros não aceitam, o Rio de Janeiro é um lugar que não aceita. Tá? A gente tem uma tese de que, olha, se eu tivesse a possibilidade de deduzir as contribuições extraordinárias ao tempo da minha declaração, lá em 2019, quando eu estava equacionando, eu teria feito. Como eu não podia, como eu não tive a oportunidade de deduzir isso, eu tive que ir para o simplificado, porque eu não tinha mais deduções, o simplificado era mais válido para mim. Então a Receita Federal, por um ato ilícito de não me deixar deduzir, me gerou um prejuízo. Eu fiz a opção simplificado porque eu não podia deduzir pelo entendimento da Receita Federal. Tá? Então, a gente tem que analisar com parcimônia. Existem locais que isso é amplamente aceito. Lá no TRF da 4ª Região, a gente tem uma atuação mais intensa, nem se discute. Ah, Rodrigo, tem que retificar todas as minhas declarações. Não. Tudo é resolvido no bojo do processo. A gente faz toda a simulação por cálculos das declarações anteriores, ninguém retifica nada, ninguém mexe em declaração, ninguém modifica nada. É tudo feito no processo, é feito o cálculo de quanto seria o imposto se houvesse a possibilidade de deduzir, e no final sai uma ordem de pagamento com a União sendo condenada, devolvendo o dinheiro que vocês deveriam ter no bolso, caso tivessem tido a possibilidade de deduzir as contribuições extraordinárias. Por que isso para o pessoal do plano REC Replan saudado é muito bom? Ou muito bom não, muito bom seria a exclusão da base, que era minha tese principal. Por que é legal até hoje fazer? Porque vocês não pagam contribuições normais. Então hoje vocês não deduzem nada das contribuições extraordinárias. Tá? Então vocês teriam uma margem dedutível de 12%. Tá? Ah, é muito dinheiro? Não, normalmente não. Mas em média, dependendo da faixa salarial, dependendo das características das pessoas, dependendo de como a declaração é feita, tá? Pode dar 5, 10, 12, 20. Então depende da característica pessoal de cada pessoa. Nós já fizemos, o pessoal da Petros é muito nosso cliente, o pessoal tem gente da Petros lá que ganha 600 mil por ano. A base de cálculo, que é tudo que ele recebeu no ano, é muito elástica. Então 12% sobre 600 mil é um valor bem legal já. Retroage nos últimos 5 anos. 5 anos. E aí agora a gente contribui com a FUNSEF e não consegue deduzir. Coloca uma fonte em cima de um valor que não é o que vai ser deduzido, né? É isso que todo mundo tem que chegar. Estou pagando imposto de renda por dinheiro, como você disse. Não é que eu estou pagando, eu deixei aí lá embaixo no velho, e também não posso colocar no imposto de renda o maior, né? Essa dedução de 12% que eu fazia quando eu estava lá. Exato. Então essa ação pode ser feita tanto por colegas ativos quanto inativos, né, com essa observação de que a gente tem que tomar cuidado em relação à declaração pelo modelo completo e simplificado, né, sendo que o simplificado não é uma tese morta, acabei de apresentar para vocês um baita argumento, tá? Mas a gente tem que avaliar porque tem situações locais e locais, tem juízes que refutam isso de forma, né, determinante, que aceitam essa construção, tá? Só um minutinho, pessoal, vamos falar no microfone porque nós estamos gravando, aí vocês falam baixinho, a gente não vai conseguir pegar na gravação, só dá um toquezinho que eu passo o microfone, pode ser?
assim, essa questão da renda, a sua tese que foi vencida, eu acredito que as teses ainda não estão explorando e mostrando para o juiz uma situação que, hipoteticamente, você pode levantar. Se a Receita considera como renda, e por isso ela tributa, se você extrapolar para um raciocínio do tipo, um benefício de R$5.000, digamos que o cara pague 100% de equacionamento, para fins de raciocínio, ele paga os 5.000, entra 5.000, sai 5.000, zero. O contra-cheque dele viria zerado. O imposto de renda, a Receita vai cobrar. Então isso ia gerar o quê? O imposto de renda negativo. Um contra-cheque negativo no final, um valor. Eu recebi zero e ainda tenho um imposto, e ainda estou devendo um imposto na Receita. Isso é uma prova cabal que o equacionamento não é renda. Porque numa situação limite dessa, você seria obrigado a pagar um imposto de uma renda que não existe. Você não recebeu. Eu acho que isso, mostrando para o juiz, seria um argumento ainda mais consistente de que não faz sentido cobrar sobre essa parcela. Concordo em grau, gênero e número, mas tudo que estava ao nosso alcance a gente já fez. Nós estamos desde 2000. Não, nós já tentamos inúmeras teses e diversas tentativas. Tá? Eu estou trabalhando nesses casos desde 2015. Eu tenho mais de 700 ações ajuizadas dessas decisões. Então você, como tributarista, concorda que aí o contribuinte pagaria, receberia zero e pagaria ainda? Eu concordo. Quem não concorda são esses caras. Eu acho que é uma atrocidade, um absurdo, não tem fundamento jurídico que justifique isso. Mas, no Brasil... Tá. Então, assim, entendo a indignação de vocês e me solidarizo com a falta de sensibilidade dos magistrados, mas, infelizmente, hoje o cenário que se traça dentro, né, do panorama jurisprudencial brasileiro é o que temos posto aqui. Tá? Então, assim, Rodrigo, eu vou ter que fazer uma ação todo ano? Não. A gente busca os últimos 5, claro, desde a época que a pessoa está equacionando. Se está equacionando a mais de 5, busca 5. Se está equacionando a 3, busca 3. Tá? E daqui para frente, tu vai ter direito garantido de deduzir as contribuições extraordinárias nas declarações vindouras. Só um pouquinho que o microfone está chegando. Rodrigo, só voltando um pouquinho naquela questão, vocês que o cálculo no caso da execução, e vamos imaginar que eu esteja num lugar onde o juízo aceite a simplificada, tá certo? Então aí é o seguinte, nessa execução, porque aí no caso da Receita, ela vai dizer, olha, você teria que apresentar, digamos assim, o cálculo teria que ser feito fazendo, digamos assim... É feita uma simulação das completas, como se sempre tivesse eu teria que apresentar todas as minhas despesas e tal, porque na verdade, porque senão não é assim, pegar 12% do que eu peguei e executar 12%. Não. Eu teria que simular, quer dizer, quem fosse fazer os cálculos para a execução, ia simular uma completa versus uma simplificada. O resultado seria um X, esse X aqui é a diferença. Só um minutinho. Que em tese, seria logicamente mais simples do que reapresentar as declarações. Mas na prática é a mesma coisa. É só isso. Obrigado. Tá. Só que assim, por uma questão, só para não perder o gancho aqui, por uma questão de não criar um grande procedimento comprobatório nos autos, eu normalmente opto por pegar porque assim, tu faz a simplificada, mas tu lança as despesas com saúde, elas não vão valer para dedução. Tá? É sobre o mesmo, desculpa, é sobre o mesmo assunto, porque eu venho, como todos aqui, fazendo. Só que há muito tempo que todos nós fazemos a declaração completa. Eu sempre fiz, eu acredito que todo mundo aqui faz a declaração completa. Por quê? Mas é isso que eu estou dizendo, eu acho que quem faz... Eu, por exemplo, faço a declaração completa, informo tudo e no final a Receita Federal diz, se você optar pela simples, você vai ter esse tal abatimento, mas a minha declaração sempre foi completa. Só que na última hora eu opto lá pela simples. Então a sua declaração sempre foi simplificada.
Não, mas Claro que o senhor envia. Não, mas todos os registros que eu fiz de pagamento, tá tudo lá dentro. Sim, os registros estão lá dentro. E que inclusive isso é uma coisa interessante para contar para vocês. Eu, por uma questão, porque eu não quero abrir um grande procedimento de malha fiscal nos autos, tá? Porque vai se arrastar o processo, Então o que eu faço? Eu, em vez de ligar para o cliente, me apresente o comprovante do médico João Fulano, me apresente a despesa com a escola do Beltraninho. Não. Eu pego as informações que foram lançadas na declaração e faço a simulação como se no completo estivesse. Porque a Receita isso é uma coisa muito interessante, né? A gente, nesses meandros do ambiente judicial, a gente descobre muita coisa. Vocês sabiam, e parece ser óbvio, mas é interessante, que se tu faz a declaração pelo modelo simplificado, tu pode lançar todas as despesas. A Receita não avalia. Se no final botou simplificado para ela. Tchau, tu não vai cair na malha com uma receita, uma declaração simplificada. E agora isso está pegando. Porque como a gente está fazendo a simulação, o cara botou ali 17 mil de despesa médica. A Receita diz, prove. O juiz diz, tá na declaração e tu não impugnou. Vida que segue. Tá? Mas vamos adiante, a gente tem bastante tema para tratar, a gente pode... Tá? Mas vamos adiante que a gente tem outros temas para tratar. Isso aqui é um tema também que eu gosto de abordar, tá? Porque isso aqui é uma questão de cidadania e humanidade, tá? Muita gente não conhece, outros já vão dizer, Rodrigo, eu conheço, usufruo isso disso há anos, tá? Existe uma lei 7.713 de 88, que prevê a possibilidade de isenção total do imposto de renda para pessoas que tiveram doenças graves, tá? Como se trata de isenção, esse instituto jurídico, assim como a dedução, tem que estar prevista em lei, tá? E a lei ela é taxativa em relação às doenças que podem ser objeto de isenção, tá? Qual é as que mais pegam? Cardiopatia grave e neoplasia maligna, ou câncer, tá? Mas já tive cegueira monocular, já tive hanseníase, tá? Hanseníase, isso aqui, tá? Doença de Parkinson também está aqui. Ó, então vamos a uma. Moléstia profissional. Isso aqui é uma dificuldade, tá? Vou ser bem honesto. Porque provar que é uma moléstia profissional e provar que isso foi desenvolvido no âmbito da profissão da pessoa é bem complicado. Então, moléstia profissional é uma luz bem amarela, tá? Tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia, cegueira, ainda que monocular. Na Caixa, pelo menos, eu fui funcionária da Caixa, e todo ano a gente tinha que fazer um exame, que era o PCMSO, e pelo menos nos meus constava lá que eu tinha alerta, que é DORT. Então isso não é uma comprovação. LER-DORT não está prevista na lei. Assim, ó. Todo bom bancário tem, né? Então por isso que não está previsto na lei. Assim, ó, agora eu vou tratar de LER-DORT, já que tu antecipou. Eu ia falar disso no final. LER-DORT é um problema comum aos bancários, tá? E é um problema que não está na lei. Já houve casos de isenção de benefício. E aqui eu não falei ainda, mas é isento o benefício de aposentadoria da FUNCEF e do INSS. Então a lei prevê isenção do benefício de aposentadoria. Então, tudo que tu recebe no mês passa a ser isento, claro, quem só tem essas duas fontes de renda. Tá? Só um pouquinho, deixa eu só construir o raciocínio aqui. Então a LER-DORT, todo lugar que eu vou, sempre tem algum colega que diz, Rodrigo, eu tenho LER-DORT. Já houve reconhecimento judicial de isenção por LER-DORT? Já. Com base nessa lei? Sim. Então também quero. Não é assim, tá? Normalmente são quadros absurdos de LER-DORT. Pessoas com deformações em membros, pessoas que se aposentaram por invalidez, tá? Pessoas então que têm um quadro de LER-DORT extremo, mas ainda assim é um pouco escuro, porque é um peitaço do tribunal. A isenção ela tem que ser prevista em lei. E vamos passar aqui. Então tá, aqui ó. Então nós temos aqui a neoplasia maligna, cegueira monocular, já libero a palavra para o colega lá. Hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, e aqui também mora um problema.
Ah, eu tive um infarto em 1982. Tá, e aí? E a cardiopatia é grave ou não é? Morreu. Cardiopatia grave é uma situação muito complicada, mas eu vou falar disso no final, tá? Já volto. Só um pouquinho, o colega ali estava na frente. Essa questão da doença profissional, às vezes a gente tem, ela apresenta, por exemplo, hoje, em algumas situações, principalmente coluna, e você pode comprovar que se você tiver alguns atestados anteriores, que aquela dor de coluna, por exemplo, no caso da Edorte, por exemplo, eu tenho um problema do ombro, mas ainda não dei seguimento. Eu fiz cirurgia porque tem um ombro, não sei o que, é quilosante, que é coluna. Normalmente quem tem espondiloartrose anquilosante, ela entra nessa situação que ela foi provocada pela LED. Eu tenho um pacote desse tamanho, não me aposentei por isso, mas eu tenho um pacotaço assim, que eu tenho a síndrome de tudo de cá, síndrome de Guion, síndrome de cada síndrome. Então, ela vai ajudar, se quem tiver essa documentação, para tentar comprovar que aquele coluna, eu tenho uma que a gente chama, aquela coisa de hérnia de disco, eu já chamo a minha de hérnia de Blue-Ray, que eu tenho na quinta coluna, na coluna lombar, na sacro e na cervical. Então, isso aí é uma comprovação, não é que a gente pode ser que é tudo. Eu vejo vários colegas, inclusive, até para aquisição de carro, estão utilizando esse Tá, mas vamos por partes, uma coisa, outra coisa. Tá, eu já falo dos procedimentos judiciais, vamos só terminar aqui, tá? Então ali, cardiopatia grave, e aí sempre tem um problema de provar que ela é grave, e invariavelmente a cardiopatia vai passar por uma perícia médica nos autos. Então é bem complicado, porque às vezes o perito que tu senta na frente dele e diz, não, tu botou um stent, mas tu não tem cardiopatia grave, tu teve. Então nós vamos falar disso. Espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, Osteide deformante, contaminação por radiação, acho que vocês na caixa nunca foram contaminados por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, tá? E fibrose cística, e é isso, tá? Então isenta os benefícios de aposentadoria, não só vocês. Ah, meu marido é funcionário da Petros, ele está aposentado, pode falar contigo, Rodrigo? Pode. Todo mundo que recebe um benefício de aposentadoria, assim nomeado, pode pedir a isenção. Qual é o detalhe? Tá? O STJ, há bastante tempo, ele firmou um entendimento, uma súmula, dizendo o seguinte, tá? Olha, tu não precisa ter a doença, tu precisa comprovar que tu teve a doença. Rodrigo, eu tive um câncer, estava aí na época da Caixa, mas eu fiz o tratamento, fiz quimioterapia, tem que ser neoplasia maligna, tá? Hoje eu estou curado, eu posso pedir? Pode, tu não precisa ter recidiva de sintomas ou mostrar que atualmente tu tem os problemas que justifiquem a isenção. Ah, então Rodrigo, se eu infartei no meio da agência, em 92 eu posso pedir? Não. Eu digo que pode, tá? Qual é o panorama hoje dos tribunais? Se tu consegue demonstrar que tu teve, por exemplo, uma neoplasia maligna, os tribunais de bate-pronto entendem que aquilo ali é isentivo e não tem discussão. Então, mesmo que tu fez uma químio, fez uma rádio, curou, é isento. Infelizmente, existe uma dissonância de entendimento em relação à cardiopatia grave. Em relação à cardiopatia grave, os juízes não têm esse entendimento tão pontual. E aí vai para um médico perito designado pelo juiz, tu senta na frente do perito, o perito diz, não, tu tem 3 pontos de safena, 4 stents, tu tá bem, tu tá vivo, tu não tem cardiopatia grave. É incoerente, eu concordo que é incoerente, mas hoje o panorama de decisões judiciais é esse. Então, a gente... O médico perito vai ter que dizer se tu tem cardiopatia grave ou não. Não sou eu. E não vai ser o juiz. Nós já conseguimos, em alguns casos, tá, bem específicos, uma reversão. O médico perito disse que não tinha cardiopatia grave, nós mostramos que a pessoa teve cardiopatia e tratou dela, e nós conseguimos reverter e ganhar a isenção. Mas já teve casos que a pessoa tinha problemas sérios, mostrou que teve uma cardiopatia, o perito disse que não tinha e a gente perdeu a ação. Então esses processos com objetivo de isenção tem que ter um cuidado, tem que ter
uma dedicação ao estudo, a toda a documentação médica e clínica para a gente saber se vale a pena ou não, mas ainda assim é muito melhor do que a tese anterior que eu falei de deduzir apenas 12% das contribuições extraordinárias. Vocês ficariam isentos completamente do imposto de renda, tá? Então é importante, como eu disse, isso aqui é uma questão de humanidade e de civilidade, porque é importante saber disso. Se vocês não forem usar, você sabe que há a possibilidade de isentar o benefício de aposentadoria quando alguém tiver uma doença grave, tá? Não é? A gente faz ação na Justiça Federal, né? Nesses casos, a União é condenada a restituir todo o imposto pago nos últimos 5 anos, limitada à data do diagnóstico da doença. Rodrigo, acho que é importante esclarecer também que a pessoa pode fazer administrativamente na Receita, porém a Receita dá por 5 anos. Isso. E se for judicial é vitalício. A lei ela tem a compreensão de que as pessoas que tiveram aquela doença, elas têm um problema de saúde que é vitalício. É por isso que existe uma isenção do benefício de aposentadoria, porque a pessoa vai ter que ter tratamentos, a pessoa vai ter que comprar remédios. Então, o poder público, o ente tributante, que é a União, disse, olha, eu vou te isentar do imposto para que tu possa fazer frente a essas despesas. Tá? Então, a lei diz que é vitalício. Se tu vai lá no INSS, na Receita Federal, faz toda a peregrinação e consegue administrativamente, normalmente é concedida uma isenção limitada a 5 anos. Então, tu goza dessa isenção por 5 anos, a partir do mês imediatamente seguinte que completou 5 anos, a Receita volta a incidir o imposto nos seus contra-cheques. Tá? Então, não, na Receita Federal, daí tu teria que fazer as retificadoras para receber o que já passou. No processo judicial, tu recebe tudo nos autos e não mexe nas declarações. Tá? Isso, porque daí quando a pessoa... Não. Se tu pediu administrativamente e ganhou por 5 anos, a partir do momento que tu for tributado de novo, o INSS não te dá de novo administrativamente. Tu vai ter que fazer uma ação judicial. Então, assim, em síntese, né? E aí as pessoas dizem, mas tu tá puxando o assado pro teu braseiro pro teu assado. Em última análise, tá? Mas, em síntese, é mais fácil e mais objetivo fazer por ação judicial. Tá? Eu nunca vi processo administrativo que foi deferido pelo INSS ser renovado. Nunca vi. Pode ser que exista, eu nunca vi. Tá? Porque eu não acho que no procedimento administrativo não faz perícia, tá? Tu prova documentalmente se tu tem ou não tem. De novo, nunca vi isso. Vem um documento no INSS dizendo que está isento por 5 anos, é isso que eu vi. Tá? Não, inclusive quando o INSS nega, ele já disse que aquele documento não pode haver recurso. Certo? E também eu soube offline, né, que o INSS tem meta de indeferimento. Eu mesmo, é triste, mas é verdade. Eu mesmo tive um processo de pedir um documento para a isenção, entrei no INSS, eu tenho um marca-passo colocado por conta de ter bloqueio total do átrio direito do coração, quer dizer, eu só tenho uma banda do coração funcionando. A outra banda é o marca-passo. Eu não posso tirar o marca-passo, eu tenho uma série de restrições. Levei isso ao INSS para pegar o documento e eles negaram, disseram que eu não tinha direito à isenção. Eu estou na justiça. E agora eu estou esperando uma perícia já marcada, falta só marcar a data, já designada, para fazer a perícia para a justiça me dar. Mas a senhora já ingressou com ação judicial? Já entrei com ação judicial, certo? Perfeito.
Tá, vamos adiante então. De novo retornamos às resoluções. Tá? Essa resolução aqui atinge vocês um pouco mais frontalmente. Aqui tratamos da resolução CNPC 35 de 2019, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tá? O que diz essa resolução aqui? Antigamente existia uma previsão estatutária no ambiente da FUNCEF que determinava que algumas matérias que fossem deliberadas pelos conselhos deveriam ter um quórum qualificado. O que isso significa? Não seria uma votação de pares, tá? Normalmente, vocês sabem, ou não sei se sabem, mas eu conto para vocês, o Conselho Deliberativo, por exemplo, é formado por 6 integrantes. 3 indicados pela patrocinadora, 3 eleitos por vocês. A maior parte das deliberações é feita por maioria simples, tá? Se der empate, há o voto de Minerva por parte do presidente do conselho, que é nomeado pela patrocinadora. Tá? É assim que funcionam as deliberações do Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal segue a mesma tônica, com um pouco menos de membros. Tá? Bom, então tinha algumas matérias de relevo de grande importância na FUNCEF que exigiam um quórum qualificado. Ou seja, teria que dos 6, 4 membros votarem a favor. Portanto, pressupunha os 3 da patrocinadora e mais um dos participantes, ou vice-versa. Tá? Aí veio uma resolução que disse o seguinte: as deliberações dos conselhos deliberativo e fiscal serão tomadas por maioria simples dos seus membros presentes à reunião, devendo o estatuto prever quórum mínimo para funcionamento dos conselhos. Então, de forma cogente e vetorial, esta resolução impôs uma alteração no estatuto da FUNCEF. Tá? Aí aqui trata da diretoria executiva, tem uma observação aqui que a diretoria executiva, né, será escolhida mediante processo seletivo que exige a qualificação. Isso também foi uma novidade trazida. Muito se discute, tá, em relação a esse ponto, se, né, a exigida qualificação técnica é boa ou não, não sei dizer. Existem argumentos bons nos dois sentidos e não vou entrar aqui nesse vespeiro, tá? Ah, porque o cara ter qualificação técnica é boa. Será? Tá? Então, assim, fiquem pensando nisso. E aí, tá? Aqui vem a Lei Complementar 108, que diz o seguinte: veja, essa lei é de 2001, esta resolução é de 2019. E com base na lei, a FUNCEF tinha o seu estatuto prevendo um quórum qualificado em relação às deliberações normais, tá? A lei diz o seguinte: a composição dos conselhos deliberativos, integrado por 6 membros, será paritária entre representantes, participantes e assistidos, cabendo a estes, os patrocinadores, a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu voto, o voto de qualidade. Até aí tudo bem. O parágrafo 2º diz: caso o estatuto da entidade, ou seja, respeitar o número máximo, que é 6, tá? E a representação paritária, 3 de cada, se for 4, 2 de cada. Tá? Eu não posso, portanto, superar o máximo e não posso desobedecer a representação paritária. Preveja outra composição, então se o estatuto prever outra composição que tenha sido aprovada na forma prevista no seu estatuto, esta será aplicada mediante autorização do órgão regulador e fiscalizador. O estatuto da FUNCEF foi aprovado em 2007 pelo órgão regulador e fiscalizador. Aí eis que em 2019 veio uma resolução e altera algo que estava posto. Ah, Rodrigo, quais eram as matérias que deveriam ser liberadas por quórum qualificado? Alterações do regulamento do estatuto e investimento do plano que superassem 3% dos recursos garantidores do plano. Ou seja, decisões muito sérias. Tá? Agora, essas decisões, elas demandam apenas, tá, uma votação de igualdade entre os pares e que possa ser decidido com um voto de qualidade, ou também conhecido também por voto de Minerva. Tá? Por uma questão de equilíbrio, o Conselho Deliberativo é nomeado, né, tem o seu presidente nomeado pelo patrocinador. O Conselho Fiscal, que fiscaliza, tem o seu
presidente nomeado entre os eleitos. Tá? Então é uma relação de balança, uma relação de freios e contrapesos, se alguém já ouviu essa teoria. Tá? Então a composição do Conselho Fiscal, integrado por no máximo os 4 membros, será paritária entre o representante, blá 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 blá, cabendo a estes, os participantes assistidos, além do seu voto, o voto de qualidade. Veja que há uma simetria em relação às proposições. Na lei complementar, o parágrafo único tem a mesma redação do artigo do Conselho Deliberativo, que caso o estatuto da entidade, respeitado o máximo, que aqui é 4, tá? E a representação paritária dos participantes preveja outra composição que tenha sido aprovada na forma prevista do estatuto, poderá ser aplicada. Tá? Aí eu boto esse cidadão aqui que viveu há muito tempo, que é o Montesquieu, que desenvolveu a teoria do freios e contrapesos. Tá? Justamente essa relação em que um delibera, o outro fiscaliza e vice-versa. Vocês veem que há uma simetria nessa composição entre Conselho Deliberativo e Fiscal. Tanto é que eu chego na ação que eu fiz para a NIPA e fazer uma extrapolação. Se houvesse previsão em estatuto, poderíamos substituir. E o presidente do Conselho Deliberativo ser representante dos participantes assistidos, e o conselho do presidente, o conselho fiscal, o seu presidente poderia ser indicado pela patrocinadora. Não é o que diz a lei? Se houver previsão no estatuto, preveja outra composição e for aplicada pelo órgão regulador? Então, se eu posso alterar a presidência e, por conseguinte, quem detém o voto de Minerva, o voto de qualidade nos conselhos, por que em determinadas específicas e importantes matérias eu não posso estabelecer um quórum um pouco mais rígido? Tá? E aí nós fizemos uma ação para a NIPA em relação a isso, nos insurgindo, porque entendemos que a lei complementar tem previsões muito claras em relação a isso, e uma resolução, vocês lembram no início da apresentação que eu falei da nossa pirâmide de Kelsen, a resolução, ela não pode de forma completamente não natural alterar o que prevê uma lei complementar. Tá? Então a gente fez essa ação, ganhou a liminar, por bastante tempo ali ficou uma liminar ganha nesse processo que impediu a implementação dessa resolução, mas infelizmente, tá? Por conta de um entendimento firmado no TRF da primeira região por um determinado desembargador, sustou a liminar e o nosso juízo aqui, o nosso juiz da 4ª Vara Federal do Distrito Federal voltou atrás em relação à própria liminar, porque ele disse, eu não vou manter uma liminar que vai ser cassada. Tá? E por coerência ele recolheu a liminar. E agora já houve, né, a apresentação das matérias de defesa e o processo aguarda conclusão para sentença. Tá? Então, esta ação aqui tem no polo passivo FUNCEF, Caixa, Previc e União. A gente demonstra, né, como todas agiram dentro desse quadro para que essa alteração fosse realizada. E no polo ativo, óbvio, a NIPA. Tá? Então essa ação trata de algo que, ao nosso ver, é muito preocupante. E não só preocupante do ponto de vista estrutural e de regulação da entidade. Preocupante, principalmente, porque ela atenta contra todo o sistema de previdência complementar. Eu falei no início que uma resolução não pode alterar uma lei. E que a lei, no Brasil, as leis complementares 108 e 109, elas têm espaços muito nebulosos. Elas deveriam ser preenchidas com muita seriedade e responsabilidade. Tá? Então a gente tem uma preocupação muito séria, porque foi algo vetorial, um canetaço do governo federal, que alterou o que estava posto desde 2007 no Estatuto da FUNCEF. Tá? Então nos preocupa a estabilidade do sistema de previdência complementar. Esse caso, por exemplo, da retirada de patrocínio, eu entendo que é muito perigoso, porque nós estamos falando de um cálculo que tem possíveis alternativas, possíveis variáveis que vão se mudar no tempo. Então ela pode fazer um cálculo pressupondo que as pessoas vão viver mais 15, 20 anos e as pessoas vão viver 25, 30 anos, é um exemplo. Tá? Então há um risco de ser feito de forma, e a gente sabe que é a patrocinadora que vai dirigir
esse cálculo. Então a gente corre um risco muito grande dessa retirada de patrocínio. Tá, vamos lá. Eu ia deixar para o final essas perguntas, mas vamos lá. Tá, assim, ó, retirada de patrocínio. Houve uma alteração na regulamentação disso há pouco tempo atrás, criou um furor completo, né, nos participantes da FUNCEF e de outros fundos. Qual é a minha avaliação? Houve, nessa nova regulamentação, uma evolução do que havia até então. Porque exige, além de uma maior publicidade, exige que seja formulado um documento, uma carta de intenções, com previsão, tá, das diversas e inúmeras variáveis que podem atingir e impactar um plano de previdência complementar. E tu pode ter certeza que, se isso vier a acontecer, entidades como a ANIPA, como a Amber, como outras entidades que têm ou não o interesse da retirada, e isso é uma discussão completamente paralela, tá? E já vou explicar por quê, tá? Entidades que têm ou não interesse na retirada de patrocínio ficariam vigilantes em relação a esse documento. Posto isso, agora vamos virar uma página. Primeiro, por que eu não acredito em retirada de patrocínio da Caixa em relação à FUNCEF? Nós estamos falando de um dos maiores fundos de pensão da América do Sul e da América Latina. Tá? O senhor acha, todo o grau da sua experiência, toda a vivência que vocês trazem aqui, a vida que vocês construíram ao longo da Caixa, que a Caixa vai formular um documento, vai pagar à vista um passivo atuarial e vai entregar de bandeja o plano para vocês administrarem? Eu quero isso. Eu gostaria disso. Vocês não reclamam de vez em quando que a FUNCEF faz isso, faz aquilo, que não faz aquilo ou deixa de fazer aquilo? E se a gente imaginasse um cenário em que a Caixa seja obrigada a pagar o passivo atuarial, que é a parte dela que lhe cabe, e entregue o plano para vocês administrarem? Assim, ó, vocês têm que tomar cuidado às vezes, tá? E eu acho que o trabalho da ANIPA aqui em João Pessoa, a gente anda viajando bastante, né, presidente? Pretende cada vez mais intensivar esse trabalho. É de conscientização desse tipo de coisa. Começam a falar num grupo de WhatsApp, ou no Facebook, ou em outras redes sociais, de que vão começar a retirar, vão ter a possibilidade de retirar o patrocínio. Cara, tem gente que não dorme uma semana. Então, assim, tem que ter calma, tem que ter parcimônia. Como eu digo, eu não sei, né, se todos nessa sala, depois dessa argumentação, já não comecem a cogitar que a retirada de patrocínio não pode ser um bom negócio. E vejam, se eu tivesse perguntado no início para vocês dessa apresentação se vocês queriam que a Caixa saísse, todo mundo na porta de entrada tinha me dito não. Então, as coisas não são tão taxativas, não são tão 880. A gente tem que avaliar as coisas de uma forma muito tranquila. E o nosso trabalho como assessor jurídico de entidades representativas e de grande relevo como a ANIPA é esse. É levantar circunstâncias que eventualmente os participantes envolvidos naquele calor de emoção não cogitem. E por que eu não acredito que a Caixa vai fazer isso? Não é o caso da Caixa Econômica. Porque a gente conhece o Brasil. Mudando de presidente ou não na próxima eleição, ele tem um cargo na FUNCEF que ele vai ocupar, que é o presidente da FUNCEF. O Brasil funciona com esses loteamentos. Qual presidente que em sua consciência ia cortar o apoio político que ele tem porque botou um cara lá para cuidar da FUNCEF, da Petros, do Postal? Entendeu? Não é muito coerente com o ambiente político brasileiro. Pode acontecer? Pode, claro. Existe normativa para isso. Mas vejam, não é caso para pânico. Assim como a FUNCEF um dia assinou o contrato de vinculação com a FUNCEF e, portanto, um contrato de compromisso de patrocínio com vocês, gente, está lá na Constituição Federal. Todo mundo pode rescindir um contrato. Ninguém é obrigado a se manter contratante numa relação. Mas assim, tenham parcimônia nas opiniões e nas emoções em relação a tudo que é posto em relação à FUNCEF. Tudo que for realmente preocupante, as equipes técnicas da ANIPA vão analisar, e quando a coisa começar a demandar uma atenção muito maior, vocês ficarão sabendo através dos meios de comunicação da ANIPA. Então, assim, tenham parcimônia, tenham cuidado com esse tipo de informação, porque tem gente que, me parece, tenta, né, não sei com que propósito, mas às vezes tem pessoas que parecem que gostam do caos, ou gostam de fazer as pessoas não dormir de noite, eu não sei com que objetivo. Tá? Mas assim, tudo o que acontece na FUNCEF é detalhadamente e detidamente analisado
não só para essa diretoria que aqui se apresentou, que são pessoas muito competentes e que há muito trabalham nessa seara, como quando precisa pelas equipes técnicas. A gente está em contato constante com a diretoria. Se a retirada de patrocínio fosse algo que nos deixasse sem dormir, o meu primeiro assunto hoje é ser a retirada de patrocínio. Então, assim, tenham calma, tranquilidade, tá? Que vai dar tudo certo. Mas assim, espero que você esteja certo. Mas eu tenho preocupação com relação à retirada de patrocínio. Vem aí um passo a passo, já há algum tempo, né, com essas resoluções que determinam, por exemplo, o primeiro passo lá atrás, em 2018, criação do CNPJ, os planos de benefício que não existiam, era CNPB. No CNPJ você tem ativo e passivo vinculado aos planos de benefício, você faz com ele o que quiser. Funciona como um fundo normal que você investe em qualquer banco, qualquer corretora, no CNPJ. Aí vem essas alterações unilaterais, impostas de cima para baixo, no Estatuto da FUNCEF, que acaba com o voto de Minerva, deixando a patrocinadora com poder total. Há cerca de uma semana atrás saiu outra resolução com passo a passo da retirada de patrocínio. Eu acho que a maior dificuldade de haver concretamente essa retirada de patrocínio seria a Caixa quitar o passivo atuarial, que aí envolve grande de recursos. Só deixa eu fazer um parênteses. Vocês imaginam a quantidade de ações que todas as entidades do Brasil, de representantes de vocês, de colegas ativos e aposentados da Caixa, fariam contra esse documento que fosse elaborado para retirada de patrocínio? Vocês imaginam quando isso ia acabar? É por isso que eu não digo que não é motivo para preocupação, o senhor tem razão de ter preocupações, mas não é motivo para não dormir. Porque hoje as entidades estão estruturadas para cuidar e ser vigilante em relação a isso. Só concluindo, eu acho que é patente que esses planos, REG Replan Saudado, REB, ser um estorvo para a patrocinadora. A Caixa, se dependesse dela, ela investiria apenas no novo plano, que é o plano que a empresa quer tocar para frente. É o plano de contribuição variável. Então, se ela tiver como eliminar o risco de novos equacionamentos, onde ela tem que entrar com 50%, mediante a saída dela do patrocínio, eu acho que ela faz, claro, se tiver momento político para isso. E que o maior dificultador é realmente saldar um passivo atuarial, ela aportar 14 bilhões, que é a parte dela, e nós também teríamos que quitar, né? Mas a nossa parte era só, a gente ficaria recebendo, diminuía lá a reserva matemática, e você recebe o que recebia hoje, um desconto ao saldamento. Inclusive, mas a resolução, o peso maior seria dela. A resolução faz transformar num CD puro. Faz. Então, eu acho que existe um risco político, né, grande, não quero entrar na seara política, de se concretizar ou não, num momento médio prazo, uma retirada ou não. Mas que a coisa está caminhando de forma, com sinais claros, que existe uma intenção de retirada de patrocínio, eu acho que está. Espero que você não sei se na Caixa esteja coberto de razão. É isso que eu digo. Há, de repente, fundos em outros locais do Brasil que pode ser que exista. Não sei se na Caixa. A gente vai ficar atento e vigilante. Mas assim, se tratando de um governo liberal que quer privatizar a toda, eu preciso só terminar aqui a minha apresentação. Vamos terminar, pessoal. Tá na hora isso é mais uma posição mais filosófica e política. Tá? E aqui nós temos também a ação que o nosso escritório fez, tá? Que é uma ação civil pública, tá? Em que a gente trata dos FIPs e todos os desvios que foram perpetrados na época, né, que são investigados a Operação Greenfield. Essa ação está tendo um problema sério, vocês podem ver que ela está na 12ª Vara da Bahia, de Salvador. Tá? Essa ação nós propusemos ela em Brasília, porque entendíamos que lá era o local de tramitação dessa ação. Por incrível que pareça, foi feita uma análise técnica do próprio judiciário, porque hoje o sistema eletrônico de processo, quando tu entra com a ação, já aponta que existe outras ações análogas, semelhantes. O juiz de Brasília entendeu que esta ação devia ser enviada para o juiz de Salvador. A ação foi enviada para o juiz de Salvador. Chegou em Salvador, o juiz recebeu, porque ele poderia não receber, mas ele recebeu a ação. Começou a tramitar lá. Aí o juiz de Salvador intimou as réis para que se manifestassem acerca das suas defesas. E a defesa da Caixa disse, não, essa ação tem que ir para Brasília. Tá?
O Ministério Público Federal se manifestou recentemente nos autos, dizendo que entende que a ação tem que tramitar em Brasília. E nós estamos indo para cima do juiz, contudo, dizendo, se tivesse que ter tramitado em Brasília, o senhor, Vossa Excelência, tinha que ter dito no dia que recebeu essa ação aqui. E não disse. Então agora a competência é sua. Tá? Então é um problema técnico para vocês verem o que a gente enfrenta no judiciário. Tá? É um problema que a gente vai superar mais cedo ou mais tarde, mas que demanda atenção porque, né, é complicado. Tá? Então essa ação remete a tudo que foi feito na fundação desde 2003, pelo menos. A gente historia o que aconteceu desde do contrato da antiga SAS, passando pelos investimentos mal feitos na época da Operação Greenfield e chegando até o que hoje impacta o bolso dos senhores. Tá? Aqui estão nossos dados. Né? Nós estamos em Porto Alegre, na Avenida João Valig. Nosso e-mail para atendimento é esse aqui, ou também, se trocar esta palavra por contato, também dá certo. E este telefone, além de ser o telefone fixo do escritório, é o nosso WhatsApp. Vocês podem adicionar nas agendas de vocês e falar conosco pelo WhatsApp. Eu desde já vou pedir escusas, porque eu tive um problema com a gráfica. Então, desta vez eu estou desmunido de cartões. Então peço a gentileza que, se alguém precisar contatar o nosso escritório, que anote esses dados, ou depois da reunião contate com a ANIPA, que a ANIPA consegue. Nós vamos deixar essa tela aí, deixa essa tela aí, dá tempo. Perfeito, eu agradeço. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Agora vocês podem fazer as perguntas ali com ele. Pessoal, resumidamente, para vocês verem, médico e advogado, ou tu acredita ou tu troca. É simples. Eu sou bem, coisa lá, senti assim. Então nós temos confiança no escritório Ibanez e Leitão, um dos sócios estão aqui hoje, são muito qualificados, e vocês viram por toda a explanação que nós estamos vigilantes nas coisas que acontecem. Nós temos assessoria parlamentar e temos o escritório que está sempre de olho nas coisas. E vocês viram, o acesso está aí, é fácil, e esta é a ANIPA. Tá? Nós agradecemos a presença de todos vocês. Vai ficar a tela ali, vocês podem fazer contato, ele vai ficar circulando por aí depois. E agora nós vamos comer uma coisa aí que eu não sei nem o nome direito como é que é. Tem escondidinho. Olha, o tal de brunch. É uma coisa assim, nem sei. Para mim, que sou gaúcho, tem que comer carne, churrasco. Sem máscara. Falar com aquela moça.